Muito bom dia, pessoal. Então, vamos passar aí para a nossa aula de revisão, na aula de hoje, né? Eu vou voltar aqui para o meu slide, então vou ler a questão de novo, tá bom? Vou começar aqui a minha apresentação. Muito bem. Então, a primeira questão diz assim, ó. Roberta celebrou um contrato de venda do seu apartamento para Tiago em 10 de novembro de 2019. No ano passado, foi o comprador, Tiago, né, pego de surpresa com a cobrança de cotas dominiais referentes aos meses de abril e maio de 2018. Então, ele está sendo cobrado por uma dívida anterior à compra do imóvel. Diante dessa situação, Tiago ficou muito revoltado, né, porque os débitos não foram contraídos por ele, mas sim pela pretérita condômina. Então, essa questão muito simples, é uma obrigação real, uma obrigação próprio terreno, e aí a obrigação, ela adere, ela gruda na coisa. E quem se relaciona com a coisa passa a ser o novo devedor. Então, o correto aqui é, Tiago vai ser obrigado a pagar, em ação regressiva, ele pode sim se voltar contra a Roberta depois, né? Então, acerca do contexto fático, qual a alternativa correta? Letra A. Poderá o condomínio cobrar integralmente tanto de Roberta quanto de Tiago, considerando a solidariedade que existe entre ambos? Não, pessoal, nem falei de solidariedade ainda, né? Aqui a Roberta não é obrigada a pagar, quem é obrigado a pagar é o Tiago, porque é ele que está se relacionando com a coisa. Olha B. O pagamento deve ser dividido entre a Roberta e o Tiago, pois se trata de uma obrigação divisível, a qual comporta um fracionamento entre os sujeitos, sem que tivesse ocorrido o pagamento anteriormente. Também não, né? A gente nem falou ainda também de obrigações divisíveis, enfim. Letra C. Não cabe dívida nenhuma, porque o condomínio não poderia ter autorizado a venda sem que tivesse ocorrido o pagamento. Não, essa aqui não tem nada a ver. Uma coisa é você vender o imóvel, outra coisa é você estar devendo o condomínio, né? D. O devedor é Tiago, pois como a obrigação recai sobre a coisa, o sujeito passivo é o titular do direito real, no caso, o comprador da unidade condominial. Essa daqui está correta, né? Essa daqui é a correta. Vamos ver aqui, alguém levantou a mão, não? Nada? Alguém quer falar? Tá, então vamos lá. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Então pronto, letra D. A letra E diz assim, não houve conflito, não houve conflito obrigacional entre os sujeitos. Não tem nada a ver também, né? Claro que houve um conflito, eu quero saber quem é que tem que pagar, se é a Roberta ou se é o Tiago, um dos dois, né? Então essa questão muito simples. Questão que envolve um tema da nossa prova, né? Que são as obrigações próprio terreno, ou obrigações reais. Segundo, olha só, uma questão estilo ENAD. Diz assim, das obrigações de dar coisa certa, a gente viu na aula passada, né? Fiz a distinção entre coisa certa e coisa incerta. A gente viu, começamos a estudar a perda do objeto na obrigação de dar coisa certa, né? A gente viu que na obrigação de dar coisa incerta não cabe você alegar perda, né? Porque se é dar coisa incerta, eu tenho que arranjar outro objeto para colocar no lugar, né? Então vamos lá. Nas obrigações de dar coisa certa, sempre será o possuidor que arcará com o prejuízo caso o objeto venha a se perder sem culpa. Possuidor, pessoal? Não. A gente viu que na obrigação de dar coisa cega, em regra, primeiro que não é sempre, em regra o prejuízo fica com o proprietário, né? Não confundir, hein? Possuidor é quem tem um poder de fato sobre a coisa. Proprietário é aquele que tem os 4 poderes sobre o objeto: usar, fruir, dispor e reivindicar, né? Então essa aqui está duplamente errada, porque eu não posso afirmar sempre. E segundo, que não é o possuidor, é o proprietário, né? Olha só, essa questão aqui está falsa.
Tá, nas obrigações de dar coisa certa, sempre será o possuidor que arcará com prejuízo? Não. Por quê? Aí vem a segunda afirmativa. Porque aplica-se ao caso em tela o brocardo genus nunquam peri. Genus nunquam peri, pessoal, é o gênero nunca perece. Eu posso falar genus nunquam peri ou genus non peri, né? Dá no mesmo, gênero nunca perece ou gênero não perece. Tá, mas esse brocardo aqui, genus nunquam peri, a gente viu na aula passada, é para as obrigações de dar coisa incerta. E aqui ele está perguntando sobre a obrigação de dar coisa certa. O brocardo das obrigações de dar coisa certa é aquele res peri in domino. A coisa perece com o dono, né? Então, isso aqui eles me confundiram todo aqui, ó, mas essa daqui está falsa também. Né? A respeito das asserções, assinale a correta, vai ser a letra E. Ó. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Tranquilo? Oi, Hugo, travou aí ou já voltou? Foi minha internet, professor. Apareceu aqui reconectando, mas deu para acompanhar. Ah, deu, né? Só travou sim sua imagem, já deu para acompanhar pela voz, tranquilo. Pronto, então vamos lá. Obrigado. Beleza. Vamos para a próxima. Questão terceira. Dívida de jogo corresponde a uma obrigação natural. Olha, outro tema para a nossa prova, hein? Eu falei das obrigações naturais, né? A obrigação natural é aquela que tem débito, mas não tem a responsabilidade, né? É possível o cumprimento espontâneo, mas não é possível o cumprimento forçado. Dívida de jogo é uma obrigação natural? É. Está lá no artigo 814 do Código, né? Dívida de jogo ou aposta não obriga a pagamento, né? Então, essa aqui está verdadeira. Muito bem. E por quê? Porque representa uma espécie de obrigação ilícita, sem débito e somente com responsabilidade. Não, pessoal. Primeiro que não é, é o contrário, né? É sem responsabilidade, somente com débito. E tem mais, ó, nem toda dívida de jogo é uma obrigação ilícita, né? É jogo do bicho, tudo bem, é uma obrigação ilícita. Mas, sei lá, jogo de dado, jogo de dominó, né? Não é uma obrigação ilícita. É, na verdade, uma obrigação natural. Então, isso daqui tá falso. Tranquilo? Outro tema para nossa prova, hein, ó. Obrigações naturais. Primeira verdadeira, segundo falsa. Acho que fica a letra C, né? Proposição 1 é verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Tá aqui. Letra C de casa. Joia, alguma dúvida? Tudo aqui, professor. Tudo jóia, obrigado. Então vamos para frente, vamos lá. Quarta. Manuel e Sebastião, agricultores e pecuaristas, comprometeram-se a entregar 5 touros. Olha só a obrigação. 5 touros para Arthur em 25 de maio de 2018, mediante um pagamento à vista. Em razão da proximidade da realização de um rodeio organizado por este, previsto para 1º de junho, no qual os animais seriam utilizados. Pessoal, entregar 5 touros é uma obrigação de dar coisa certa ou incerta? É incerta. É o quê? Incerta. Incerta, né? É, pode ter vários touros, né? Pronto. É único. 5 touros é uma obrigação de dar coisa incerta, né? Não confundir, viu, pessoal? Se bem que eu bati muito nessa tecla já. Uma coisa é uma obrigação certa. 5 touros é uma obrigação certa, não é 5 qualquer coisa. Mas a obrigação de dar coisa certa não é. Porque para dar coisa certa, o objeto tem que ser único, né? Então, 5 touros é uma obrigação de dar coisa incerta. E qual que é a regra da obrigação de dar coisa incerta? O devedor... Oi, Letícia, quer falar? A não ser que a pessoa tenha escolhido 5 touros, tipo, em loco. Ah, Aí seria certo.
Aí seria dar coisa certa. Perfeito, perfeito, né? Se você foi lá na fazenda, escolheu os 5 touros, então agora vai ser o touro A, o touro B, o touro C, o D e o E. Aí é dar coisa certa. Perfeito. Então tá, e se é dar coisa incerta, qual é a regra? O devedor não pode alegar nem perda, nem deterioração da coisa. Ainda que tudo ocorra por caso fortuito, força maior, etc., não importa. Porque a gente só trabalha com perda ou deterioração na obrigação de dar coisa certa. Né? Não foi assim que a gente viu? Então tá, então vamos ver as alternativas aqui. Muito bem. Ocorre que em 15 de maio, ou seja, antes da entrega dos touros, né, sem que houvesse a concentração, olha só. Então, os touros não foram escolhidos. Todos os touros da fazenda de Manuel e Sebastião pereceram em razão de um desastre natural, do qual estes não tiveram culpa. Nesse caso, é correto afirmar. Bom, então aqui já ficou simples. Se a obrigação é de dar coisa incerta, os devedores aí, eles não podem alegar a perda do objeto. Ah, mas eu tinha vários na fazenda. Sim, todos morreram. Você vai ter que arranjar 5 para poder entregar para o seu credor. Né? Então, nesse caso, resolve-se a obrigação sem perdas e danos, por se tratar de uma obrigação de dar coisa certa, cujo objeto pereceu sem culpa. Não. Se fosse dar coisa certa, essa alternativa aqui seria correta. Mas é incerta, pelo que a gente viu, né? B, por se tratar de uma obrigação pendente de condição resolutiva, qual seja o pagamento à vista, e não havendo culpa das partes, resolve-se a obrigação, sem perdas e danos. Não, a obrigação não tem uma condição resolutiva, não. Né? Lembra que a gente discutiu muito isso, o fato de eu pagar ou não o objeto, sua obrigação foi entregar os touros no dia 25. Né? C, não subsiste a obrigação de Manuel e Sebastião, pois esta apenas existiria caso tivesse ocorrido a concentração, hipótese em que se trataria de uma obrigação de dar coisa certa. Se tivesse acontecido a concentração, seria dar coisa certa. Mas como não houve, continua a obrigação, claro, só que é dar coisa incerta. Né? D, subsiste a obrigação de Manuel e Sebastião, pois mesmo diante de um caso fortuito ou uma força maior, por se tratar de obrigação de dar coisa incerta, não é possível, no caso, a alegação de perecimento do objeto. É essa, né? É essa aqui, letra D. Letra D de dado. Tranquilo? Posso ir para frente? Vamos lá. Professor, com licença. O senhor pode explicar novamente o item C, por favor? Não, o B. O B. B de bola, vamos lá. Ó. Por se tratar de uma obrigação pendente de uma condição resolutiva, qual seja o pagamento à vista, e não havendo culpa, resolve. Primeiro, olha só, vamos com calma. Não vai resolver, porque a obrigação é dar coisa incerta. E a questão não está dizendo que a obrigação só iria nascer se houvesse o pagamento à vista. E nem está dizendo que não houve o pagamento. Vamos lá para a questão, ó. Manuel e Sebastião se comprometeram a entregar os touros mediante um pagamento à vista. Não está dizendo aqui que o pagamento não aconteceu. Entendeu? E mais, a obrigação que eu tenho é pagar. A sua obrigação é entregar o touro. Em nenhum momento o contrato atrelou uma coisa à outra. Só irei entregar os touros se você me pagar. Não tem isso no contrato. E não há, na nossa questão, nenhuma informação que o pagamento não foi efetuado. Entendeu? Então, essa B aqui, ela é mais para tentar me enrolar. Deu para entender, Maria Clara? Deu sim, professor. Obrigada. Tá, vamos lá. Quinta questão, pessoal. Olha só, essa quinta questão aqui é uma questão toda dissertativa. Então, é bem o estilo da nossa prova, né?
São só 4 questões sobre os nossos temas. Mas lembrando, eu poderia dessa questão aqui fazer uma dissertativa, não poderia? Né? Disserte sobre como fica a obrigação de Manuel e Sebastião, sem ABCD, né? Então vamos lá, quinta. Lucas, 45 anos, efetua um contrato verbal de locação com Pedro, 30 anos, para o aluguel de uma casa de shows para comemorar o seu aniversário. Tá. Então Lucas alugou uma casa para fazer uma festa de aniversário. No dia da festa, porém, Lucas percebe que a casa recém-alugada não possui a iluminação adequada para o evento e acaba por realizar pequenas benfeitorias no imóvel indispensáveis para a realização da festa. Ah, logo de cara. Qual é o tipo de benfeitoria aí que o Lucas fez? A benfeitoria ela é indispensável para você realizar a festa. Qual é o tipo de benfeitoria essa? Lembra que a gente estudou que as benfeitorias podem ser necessárias, úteis e voluptuárias. Essa benfeitoria aí é uma benfeitoria necessária, né? Ou eu faço, ou eu não consigo usar o imóvel para os fins a que se destina. Então, eu aluguei o imóvel para fazer uma festa. A festa só aconteceria se eu colocasse a iluminação adequada. Então, eu estou diante de uma benfeitoria necessária. E a gente estudou, eu conversei com vocês, sobre a regra de indenização das benfeitorias. Lembram? Eu tenho que saber se o possuidor está de boa ou de má fé. Se ele está de boa fé, ele vai ser indenizado, sim, nas necessárias e nas úteis, com direito de retenção, podendo ter o levantamento nas voluptuárias. Se ele é possuidor de má fé, ele ainda assim vai ser indenizado nas necessárias, perdendo o direito de retenção. Lembra? Essa regra está nos artigos 1219 e 1220 do Código Civil. Tiago, 1218, aduz que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas necessárias e úteis, além de exercer o direito de retenção. Quanto às voluptuárias, poderá fazer o levantamento. Exatamente. É o 1218, é, Tiago? Eu achei que era 1219. É o 1218 mesmo? Acho que ele começa no 1219. Pois é, eu acho que era 1219. Deixa eu só confirmar aqui no código. Vamos ver, ó. 12. Doze, 19, tá certo? 1218 faz que ele responde pela perda, etc. Pronto, 1219, tá certo? Mas a tua explicação está correta, Thiago. Só não é o 1218, é o 1219, viu? Mas é exatamente isso, né? Então vamos voltar aqui para o nossa questão, né? Ó. Então, o rapaz aqui, o Lucas, fez benfeitorias indispensáveis. Pessoal, ele é possuidor de boa fé ou de má fé? Ele alugou a casa. Ele é possuidor de boa fé, né? Ele está pagando aluguel. Então, o possuidor de boa fé, ele fez benfeitorias necessárias. Professor? Oi? E uma característica da benfeitoria necessária é que ela não precisa da anuência do proprietário. Exatamente. Por quê? Porque a necessária, ela é indispensável. Ela é quase que obrigatória a ser feita, entendeu? Então, você pode realizar, e se você não é o proprietário, se você é o simples possuidor, você vai pleitear a indenização. Então, tá, no dia combinado, para devolver o imóvel, Lucas cobrou do Pedro a quantia de 1.500.
que seriam os gastos, olha só, isso aqui é importante também, comprovados, né? Ele tem que provar quais foram os gastos que ele fez, que ele teve com a pequena reforma. Porém, Pedro se nega a pagar, alegando que não solicitou nenhum conserto. Sendo você o advogado contratado por Lucas, forneça a orientação legal. Então, ficou simples, né? Lucas tem, sim, o direito de receber os R$ 1.500, porque ele realizou benfeitorias necessárias. E a regra do 1219 é que o possuidor que realiza a benfeitoria necessária estando de boa fé tem direito de ser indenizado, inclusive com o direito de retenção. Né? Tranquilo? Então, é só uma questãozinha que envolve um assunto que a gente discutiu em sala, que é a questão da indenização das benfeitorias. Né? Vamos lá, sexta questão. Professor, Oi, não. o que seria o direito de retenção nesse caso? Letícia, né? É. O direito de retenção é assim, Letícia, ó. Essa caneta, vamos supor que ela é sua. Então, a minha obrigação é devolver a caneta. Mas se eu tenho o direito de retenção, eu vou reter essa caneta, que é sua, até você me pagar a indenização. Entendeu? Então, eu posso concluir assim, ó, quem tem o direito de retenção vai receber indenização. Porque ou você me paga a indenização, ou eu não te devolvo a caneta que é sua. Eu vou reter, eu vou ficar com ela, até você me pagar a indenização. Então, no caso, seria a casa, iria ficar com a casa. Isso. Entendi. Isso, eu aluguei a casa. Eu aluguei a casa. Eu sou obrigado a devolver a casa, que é sua. Uhum. Mas eu vou ficar com essa casa até você me pagar os 1.500. Eita. Aí eu pergunto, você vai pagar ou não? Vai, né? Vai. Senão eu não te devolvo a casa. Bem pior, né? Eu posso concluir assim, quem tem direito de retenção, certamente vai receber indenização, claro. E se ele nunca pagar assim por orgulho, a pessoa assim, depois de um tempo, ela pode ficar realmente com a casa? Pode não. Pode não, é só a retenção mesmo, até ele pagar. Mas a casa continua sendo do proprietário, exatamente. Mas você está lá com a casa. Mas você nunca vai usucapiar a casa, porque você está retendo a casa que você sabe que não é sua. Para que você adquira a casa pela usucapião, você tem que possuir a casa como se fosse sua. Entendeu? A posse ad usucapionem é quando você tem um objeto achando que é o dono, ou pensando ser o dono, enfim. Aqui não. Direito de retenção nunca vai dar direito ao usucapião. Professor, mas se, assim, passa 10 anos e ele nunca paga, o dono da casa morre, aí como é que fica a dívida dele? Vai para os herdeiros, não tem problema nenhum. Continua a mesma coisa. Aí aquela dívida não vai ser paga, não? Vai, olha só. Emerson, se a pessoa, no direito obrigacional, se a pessoa está viva ou está morta, não tem diferença nenhuma. Então, por exemplo, eu sou o devedor. Só que eu morri. O meu espólio continua sendo devedor. Entendeu? Tem uma coisa muito errada que o senso comum acha, que se a pessoa morrer, está tudo resolvido, né? Tem até um brocardo em latim que diz assim, ó, mors omnia solvi. Aí, ó. Mors omnia, omnis não, omnia. Digito errado, é mors omnia solvi. Ou seja, a morte tudo resolve. Esse brocardo não se aplica na obrigação civil. Na verdade, quem é que garante o cumprimento da minha obrigação? O meu patrimônio. Tá. E se eu morri, quem é que garante? O meu espólio, que nada mais é do que o patrimônio que eu tinha em vida. Entendeu? Só tem uma obrigação que ela não vai poder ser cumprida se o devedor morrer, são as chamadas obrigações infungíveis. Infungíveis. Que só aquela pessoa, por exemplo, contratei o Roberto Carlos para fazer um show. Roberto Carlos morreu antes de fazer o show. Ninguém pode ficar no lugar dele, né? Mas as obrigações patrimoniais, enfim, passa para o espólio, sem problema algum.
Ok? Vamos para frente, então. Vamos que vamos. Sexta, olha só. Luiz Carlos vendeu o seu barco de pesca para Olímpio, com a promessa de entregá-lo após efetuar a devida transferência junto à Capitania dos Portos. Ocorre, porém, que antes da entrega, uma forte chuva... Peraí que eu modifiquei aqui. Uma forte chuva arrastou o referido barco, que estava ancorado no porto do Mucuripe, e o lançou às pedras, danificando-o por completo. Diante do exposto, como fica a obrigação de Luiz Carlos para com Olímpio? Uma questãozinha que eu falei da aula passada, não é? Olha lá, vamos com calma. Entregar o barco de pesca que ele vendeu é dar coisa certa ou incerta? Certa. Certa, né? É aquele barco, não é um barco qualquer. E eu estou diante da perda do objeto antes da entrega, antes da tradição. Pessoal, a perda aqui foi com ou sem culpa do devedor? Sem culpa. Sem culpa, né? Uma forte chuva arrastou o barco, que estava ancorado direitinho, e lançou as pedras. Então é obrigação de dar coisa certa, perda do objeto antes da tradição, sem culpa do devedor. Como fica a obrigação? A obrigação fica resolvida, né? Lembrando que resolver a obrigação é, se você já tiver recebido o valor do barco, você devolve o preço. Mas não há que se falar em perdas e danos. Pessoal, e o prejuízo? Porque o barco está danificado, né? O barco se acabou. Quem é que fica no prejuízo? Res, peri, indômino. Prejuízo fica com o dono. Quem era o dono do barco? Ainda era Luiz Carlos, porque ele não havia entregue. Entenderam? Sim, sim. Fundamentação legal, artigo 234, primeira parte, que a gente viu na aula passada. Finalzinho da aula passada foi o que a gente comentou. Então vejam o que a gente precisa fazer quando eu estiver numa questão, sei lá, fazendo uma prova de concurso, o que for. É pegar o enunciado e interpretar. Essa questão aqui, o que ela está me dizendo é, eu estou diante de uma obrigação de dar coisa certa, houve a perda do objeto antes da tradição, sem culpa. A obrigação está resolvida. Ok? Vamos lá, próxima. Magno, Pérez e Silvana, na presença de mais 2 amigos, resolveram apostar quem acertava no resultado do último jogo do Fortaleza contra o Ceará. Para tanto, cada um dos 3, né, contribuía com os 50 e o ganhador ficaria com os 150, então. Para a sorte de Pérez, o resultado do jogo foi exatamente o seu prognóstico. No entanto, Magno e Silvana se negaram a pagar seus débitos. Não havendo nenhum acordo, Pérez ingressou no Juizado Especial de Fortaleza com uma ação de cobrança, alegando que toda a avença foi elaborada na presença de 2 testemunhas, e em sendo o contrato um acordo de vontades, estariam Magno e Silvana obrigados a pagar suas cotas partes. Com base no direito obrigacional, analise fundamentadamente acerca da procedência ou não do pedido. Professor? Oi? Toda obrigação pecuniária é coisa incerta, é isso? Isso, perfeito. Toda obrigação pecuniária é de dar coisa incerta. E só uma dúvida. Qual é a principal finalidade do juizado especial? Os juizados especiais, eles foram criados para, em tese, dar mais celeridade às ações processuais. Então, são causas, em tese, de menor complexidade, limitadas no Estado a 40 salários mínimos, o valor da causa, onde o rito processual é um rito mais célere, mais rápido, e você não tem tantos recursos como teria num rito ordinário. Então, a tentativa dos juizados é fazer com que o processo seja julgado mais rapidamente e você receba
o valor devido mais rapidamente. Mas aí tem um limite, né? Tem um teto, e são, em tese, questões mais simples. Questões que não envolvam, por exemplo, uma perícia técnica, né? Isso aí tem que ser o rito comum. Tranquilo? Obrigado. Agora, Emerson, e o caso dessa questão? 3 pessoas fizeram uma aposta, cada uma deu R$50, um dos 3 ganhou essa aposta e os outros disseram que não iam pagar. Aí ele foi para a justiça, escolheu o juizado. A sentença vai ser de procedência ou não? Ou vai ser de improcedência? E aí, pessoal? A gente estudou que dívida de jogo é obrigação natural, não foi? Emerson, procedência não, infelizmente não. Dívida de jogo é obrigação natural, tá lá no 814 do Código Civil. A obrigação natural é aquela que só tem débito. Então, se você quiser cumprir espontaneamente, tudo bem. Sem responsabilidade. Nunca, exatamente, mas não tem responsabilidade. Então, nunca que o credor vai poder cobrar de maneira forçada. É parecida com a segunda, né, professor? Igual, mesma coisa, né? Você pode ver, a pergunta é a mesma, só que eu conto uma historinha diferente, é só isso, né? Então, dívida de jogo, diz 814, não obriga a pagamento, mas não se pode recobrar o que voluntariamente se pagou. Lembra? O exemplo mais clássico de obrigação natural são as dívidas de jogo. Ou dívida prescrita, a gente viu aqui também, são obrigações naturais, né? Então, a resposta para essa questão seria, não, infelizmente, a sentença tem que ser de improcedência. Improcedência, porque dívida de jogo é obrigação natural. Joia? A nona complementa, olha só. Dentre as alternativas abaixo, assinale um elemento que não está presente em uma obrigação natural. Me ajuda aí. Sujeito, débito, prestação ou responsabilidade? Responsabilidade. Ah, então ficou simples agora, né? Agora, a mão com açúcar. Questão de prova, né, professor? Questão de prova é essa 8ª aqui, né? Ó, essa aqui pode ser, né? Essa daqui tá fácil demais. Mas vejam bem, o que a gente está estudando aqui são as questões de prova. Então, a gente falou de obrigação natural, falamos de obrigação real, né? Falamos da obrigação de dar a coisa certa, da obrigação de dar a coisa incerta. Pronto, é por aí. A diferença entre os direitos pessoais e os reais, a diferença entre uma obrigação civil e uma obrigação moral, por exemplo. 10ª. Existe uma espécie obrigacional que surge em virtude da relação do direito real que o sujeito tem com a coisa. Como, por exemplo, a obrigação condominial. Pronto, fizemos um exercício desse agora. Referida à obrigação caracteriza como sendo... E aí? Obrigação de pagar o condomínio é o quê? A obrigação que se relaciona com a coisa. Tá, e o nome? Letra A, próprio terreno. B, ônus real. C, obrigação com eficácia real. Obrigação... Próprio terreno, tá certo? Obrigação própria ou obrigação real. Esse ônus real, eu nem comentei com vocês que eu não gosto dessa classificação. Porque, para mim, o ônus real, ele se equipara ao direito real sobre o objeto. Obrigação com eficácia real foi aquela que a gente viu que o credor pode ir buscar a coisa, lembra? Que eu dei o exemplo da doação com a cláusula de retorno. E obrigação natural, a gente já viu, não tem nada a ver, né? Então, essa obrigação... Oi? Licença. Professor, poderia dar um exemplo de ônus real, por favor? Obrigada. Tá, tranquilo. O Carlos Roberto Gonçalves é que ele faz essa distinção do ônus real. Eu não faço. Para mim, o ônus real nada mais é do que o direito real que você tem sobre o objeto. Porque o ônus real, ele é algo que adere à coisa, obrigando essa coisa. Então, por exemplo, uma servidão, sei lá, de passagem que você tem numa fazenda
Fazenda no interior tem muito disso. Às vezes, no meio da fazenda passa uma estrada. E você não pode mexer naquela estrada, embora seja dentro da sua fazenda. Então, ali é uma servidão. É algo que está aderindo à coisa. Isso é um direito real. Está lá no rol do 1225, a servidão. Então, quando ele trata do ônus real, para mim, não tem diferença entre o direito real sobre a coisa. Ele próprio, o caso Alberto Gonçalves, ele se complica um pouquinho, porque ele quer fazer a distinção entre o ônus real e a obrigação real. Aí ele diz que no ônus real, não é o seu patrimônio que garante o pagamento, não. É somente a coisa. É só o objeto. Mas eu não faço essa distinção, tanto que eu não comentei aqui nas aulas. Então, o ônus real seria a servidão. Uma espécie, né? Para mim, o ônus real, para mim, são os direitos reais. São as relações de direitos reais que a pessoa tem com o objeto que estão elencadas lá no artigo 1225. Uma hipoteca, por exemplo, é um ônus real que você faz, né? Sobre um bem móvel, entendeu? Vamos lá, próxima questão. Ana Paula comprou de Clarissa um carro usado em perfeito estado. Ocorre que antes da entrega do veículo, o mesmo foi roubado por uma gangue fortemente armada, que entrou na residência de Clarissa sem que ela tivesse culpa em relação ao ocorrido. A questão já está até me dizendo aqui, né? Olha só, essa questão aqui da Ana Paula e essa questão aqui do barco é a mesma coisa. Entendendo? Eu usei um texto dissertativo diferente. Aqui o cara comprou um barco, etc. E tal. Aqui ela comprou um carro. Mas olha só, Ana Paula comprou um carro usado. Então a Clarissa tem a obrigação de dar coisa certa ou incerta? Incerta. Hein? Incerta. Peraí, olha só. Um carro usado. Eu estou vendendo o meu carro usado. Placas tal, chassi tal. Coisa certa. É certa. Certa. Não é incerta, não. A gente falou certa. Ah, desculpa. Para mim veio incerta aqui, então. É uma obrigação de dar a coisa certa, né? E aí eu estou diante do quê? Eu estou diante da perda do objeto, porque o carro foi roubado, sem culpa, né? Letra A. Clarissa terá que indenizar a Ana Paula por todo o prejuízo? Não, isso seria se fosse com culpa, né? Perdas e danos. Ana Paula poderá dever... Aqui tem um erro de digitação, hein, pessoal? Aqui não é deverá, não. Aqui é resolver. Ó, acertar essa questão aqui. Resolver. Aí sim. Ana Paula poderá resolver a obrigação recebendo o valor que pagou pelo veículo, mas sem as perdas e danos. É essa aqui, ó, né? Só tem que corrigir aí que tinha um erro de digitação bem aqui, tá? C. Clarissa terá que comprar um novo carro para entregar para Ana Paula? Não, a obrigação é dar a coisa certa, não pode trocar. D. A obrigação se resolverá somente se em 30 dias o veículo não for encontrado? Não tem nada disso, né? Aqui é perda do objeto sem culpa, a obrigação se resolve, sem falar em perdas e danos. Tranquilo? Professor, essa questão aí, o que chamou minha atenção foi que, porque tem um aspecto da tradição, né, da entrega, né? Se fosse feito antes, a entrega fosse feita antes, estando na mão dela, né? Fosse roubado, né? Aí já. Aí o problema é dela, né? Dela. Mas aí, olha só, se já tivesse acontecido a entrega, a gente não estaria analisando a obrigação, porque a obrigação foi cumprida, né? Agora, olha só o que é a questão aqui, ó. Ocorre que antes da entrega, né, o veículo foi roubado. Então, é perda do objeto antes da tradição. Porque, como você falou, se foi depois, aí, o problema é do novo proprietário. Né? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava na delegacia de uma cidade lá no Piauí, aí chegou um senhor lá dando queixo de
de um jogo lá que ele fez numa moto. Ele tinha uma moto, certo? Aí ele trocou com outro rapaz. Ele trocou de moto com outro rapaz. Só que a outra moto lá tava com a documentação lá errada. Só que ele não deixou claro que a documentação estava errada. Mesmo assim, fizeram o negócio. Uhum. Aí, no dia seguinte, a polícia rodoviária pegou o senhor que estava com a moto errada. Certo? Certo. Aí o senhor queria a moto dele de volta. E ele deu parte na delegacia como se tivesse sido roubado. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Aí ele ficou lá, botou advogado, falou com o delegado disse que não podia fazer nada. Uhum. Aí ficou por aquilo. Olha só, vamos lá tentar analisar isso aí com calma. Primeiro, delegacia existe para apurar uma eventual prática de crime. Então, vocês levaram o caso ao delegado, o delegado analisar se a conduta do vendedor foi ou não criminosa, né? Tem gente que usa a delegacia para resolver problema civil, não é para ir. Porque eu fiz um negócio, você não cumpriu, etc., estelionatário, vou para a delegacia. Não. A delegacia está para apurar crime. Se é crime ou não, vai ser apurado na esfera criminal, né? Fora isso, na esfera civil, aí tudo bem, foi feito um contrato, foi feito um negócio, me parece que um contrato de permuta, né, trocando uma moto por outra, mas nesse contrato de permuta tem um defeito aí, que pode ter sido dolo, que o dolo pode ser comissivo ou omissivo. Então teve um dolo por omissão, porque você seria obrigado a me dizer que a sua documentação da sua moto estava toda errada. Então eu confiei na sua moto, no seu contrato que eu estava fazendo, né? E você tinha a obrigação de me informar e não fez. Então é uma ação anulatória por dolo por omissão, com perdas e danos, porque quando eu alego dolo, você quis me enganar, né? Então eu posso cobrar indenização também. Ação anulatória para desfazer o negócio jurídico, cumulando com perdas e danos. Tranquilo? Alô, pessoal? Travou aí, não? Tranquilo, professor. Não, tá normal, professor. Tá, joia. Então vamos lá para a última questão, pessoal. Olha só. A última diz assim, ó. Sobre as obrigações em geral, assinale a correta. Como regra, os acessórios não estão abrangidos na obrigação de dar a coisa certa. Não, ao contrário, né? O 233, que a gente liu na aula passada, como regra, se você tem que entregar o principal, vai junto ao acessório, né? É o contrário. B, obrigação real, né? Obrigação próprio terreno, é aquela que surge porque o devedor é titular de um direito pessoal. Não, direito pessoal não, pessoal, direito real, né? A obrigação próprio terreno é aquela que surge porque você é titular de um direito real. Por eu ser proprietário do apartamento, eu sou obrigado a pagar o condomínio, né? C, na obrigação de dar coisa certa, em regra, será o proprietário quem sofrerá a perda se esta ocorrer sem culpa. Agora acertou a questão, né? Não é sempre e também não é o possuidor, não, né? Em regra, quem sofre a perda é o proprietário, aí tá certo. E a última, nas obrigações de dar coisa certa, não pode o devedor alegar perda ou deterioração da coisa. Claro que pode. A gente estudou do barco, estudamos do carro aqui da Ana Paula com a Clarissa, né? Na obrigação de dar coisa incerta, aí lembra da questão do touro lá, né? Aí sim, não pode o devedor alegar perda ou deterioração da coisa. Aí estaria correto. Tranquilo, pessoal? Nossa checagem de conteúdo aí para a nossa prova. Tá, sim, professor. Obrigado, Maria Clara. Diga lá, Leonardo. Professor, é só para saber se você vai disponibilizar, né, esse hoje aí que você fez com as questões com os gabaritos?
Ô, amigo, eu não estava pensando, não. Porque eu já coloquei a checagem de conteúdo ali no AVA, né? Não, mas mas assim, era só para saber, até porque de qualquer maneira a gente pode, essa aula tá gravada e tá o gabarito dela, né? É isso que eu falei, a aula tá gravada, né? Mas o gabarito aqui, ó, parará, se eu voltar aqui, só das objetivas, né? A gente pode rapidamente aqui dizer assim, ó, primeira letra D de dado, segunda letra E de Eduardo, terceira letra C de casa, quarta letra D de dado, quinta é uma questão subjetiva, sexta também, oitava também, nona letra D de dado, décima letra A de avião, 11ª B de bola, 12ª C de casa. Joia? Pronto. Pessoal, olha só recapitulando aqui. Nós fizemos questões objetivas e subjetivas. De todas essas objetivas, eu posso transformar numa subjetiva, não posso? Então, as questões da nossa prova estão desse nível aí para mais fácil. Não vai ter maiores dificuldades. E outra coisa, olha só, da quarta, deixa eu só ver aqui a quarta, mano. A quarta é letra D de dado. Letra D de dado. Tá certo? Por que letra D? Porque a entrega de 5 touros é uma obrigação de dar coisa incerta. Incerta. Então, fiquem tranquilos na hora da prova. Lembrando que a nossa aula começa às 9h30, mas a nossa prova começa às 9h, até às 11h10. 9, 10, 11. Vocês vão ter 2 horas e 10 minutos para fazer 5 questões simples, que em 10 minutos a gente resolveria tudo. Tá bom? Bom feriado para todo mundo na próxima semana. Lembrando que primeira chamada dia 14, segunda chamada dia 16. Nesses 2 dias, a gente não tem aula. Tá ok? Tá, professor. Joia, pessoal. Né? Isso. Show. Bom feriado, então, na próxima semana. Aproveitem para estudar, botar a matéria em dia, né? O senhor vai subir essa aula quando? Ô, Jaqueline, eu prometo, amanhã eu tenho uma banca de mestrado, eu prometo que até amanhã eu coloco tudo no AVA. Tá ótimo, professor. Tá bom? Até porque no feriado aí vocês vão poder assistir as aulas para quem quiser. Pois, pessoal, vou interromper aqui a nossa gravação.